Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvos que a neve me torna. Aleluia. Glórias a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado, nos limpa de todo o mal. A paz de Jesus Cristo seja com todos, meus amados irmãos. Eis-me aqui mais uma vez. Meu nome é Hélio Teixeira Pereira, pelas misericórdias de Deus, pastor. Venho compartilhar aquilo que Jesus colocou no meu coração ontem, quando estava fazendo a gravação, a respeito do nome. Nós devemos orar e batizar em nome de quem? Bom, a religião nos ensinou que nós temos que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quantos também oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então nós vamos aprender dentro das Escrituras como foi que Jesus nos ensinou. E como os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos procediam. A Bíblia nos orienta a nós andarmos de acordo com a doutrina dos apóstolos e dos profetas dos apóstolos. Tá? Então, vamos falar sobre orar em nome de Jesus ou Cristo, ou Messias, ou enviado. Vamos começar no texto que há em João 16. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23b e o versículo 24. Jesus diz assim, está escrito: na verdade, vos digo que tudo quanto a meu Pai em meu nome, pedir em meu nome, ele vos-há de dar. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos-há de dar. Eu li novamente porque Jesus está falando que tudo certamente estando de acordo com a vontade do Pai, né? Eu já vi uma mulher orando para Deus matar a mulher do vizinho para ficar com ele. Essa oração Deus não vai ouvir, Jesus não vai ouvir, não. Ele não vai responder, não. Tá? Qualquer oração que foge do caráter do Pai eterno, do caráter de Jesus, Jesus não vai ouvir. Então, tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. Tá? Aí, no versículo 24, Jesus falando para aqueles discípulos, ele diz assim: até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Há traduções que dizem que o vosso gozo se cumpra. Que é alegria? É uma alegria indizível, uma alegria inexplicável. E em João
14, versículo 13 e versículo 14, Jesus fala também: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está nos ensinando que nós temos que orar ao Pai no nome dele e orar a ele mesmo no nome dele. Tá? O que nós pedimos a ele no nome dele, ele promete responder, tá? Segundo a vontade do nosso Pai eterno. Uma porta aberta de emprego, a cura do corpo, a libertação, a felicidade, a alegria. A jovem pede para Jesus enviar para ela o escolhido que ele tem, o escolhido que o Pai preparou para ela. O jovem ora para Jesus enviar até ele a jovem que o Pai preparou para ele. E assim nós vamos orando no nome de Jesus, o Cristo do Altíssimo. Certamente nos ensinaram a orar no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu vou abrir um texto agora em Provérbios 30, porque orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fica muito vago. Por que fica muito vago? Porque Pai não é nome, Pai é título. Filho não é nome, Filho é título. E do Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus. Na antiga aliança, os profetas se referiam, ou as pessoas se referiam ao Pai, ao Criador, como Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Muitos falam Espírito de Jeová, que não tem nada a ver com o nome do Criador. A saber que na língua hebraica e na língua grega não existe letra J. Foram acrescentadas agora o som de J. Então jamais poderia ser Jeová, Javé. E Jesus, ele diz o seguinte, em João 14:1: credes em Deus, credes também em mim. Se referindo à morada no céu, mas em todo o contexto, nós temos que entender que Deus enviou Jesus para ser o intermediário entre os homens e ele, ou intercessor. Hoje ele é intercessor. E as pessoas enchiam o peito e falavam: eu creio muito em Deus, a minha fé é muito grande. Mas ela tinha lá na casa dela a imagem de um Buda, que ela fazia petição ao Buda, uma imagem de Aparecida, de Jorge, Benedito. Eu não tenho nada contra. Cada um, como dizia um senhor meu amigo que se converteu, ele falava assim: cada um seu cada um. Porque todos nós vamos prestar conta com o Criador do Universo. Porém, a Escritura, ela nos orienta que precisamos crer no Criador do Universo, que chamamos de Deus, e no seu Filho, que chamamos de Jesus. E havia uma dificuldade, principalmente para os israelitas, crer no Salvador Jesus, porque eles ainda aguardam o Messias que eles tanto esperam, ainda eles estão aguardando. Então, para eles foi muito difícil. Mas para nós, fica mais fácil. Ainda que a religião tenha enchido a nossa cabeça de mentiras. Eu vou dizer por mim mesmo, tá? Por mim mesmo. Eu sempre criei em Deus, era um religioso, eu ia na religião oficial do mundo, a religião mundial, né? E também aí ia no centro espírita, porque as mesmas imagens que tinha lá na religião que eu ia, tinha também no centro espírita. Então eu associei que era tudo igual, tudo a mesma coisa. Então eu tinha na minha casa a imagem do Jorge, do Cosme Damião, do Benedito, do Bastião.
da Coração de Maria, Santa Maria, Aparecida. Eu tinha a imagem daquele boneco na cruz. O boneco na cruz ficava na cabeceira da minha cama, que era o Jesus morto. Então, sem eu saber, eu idolatrava um Jesus morto. Aí, quando eu conheci a palavra, fui conhecendo a palavra, eu percebi, eu entendi que Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi tirado da cruz, enterrado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Então, ele não está mais morto, ele está vivo e não está mais na cruz. Também aprendi que a cruz é um símbolo de maldição. E eu carregava uma cruz no peito. Interessante, olha só. Eu carregava uma cruz no peito e tinha um anel de caveira na mão. Contradição, né? Mas a religião deixa o entendimento do homem embotoado, confundido. Graças a Deus que veio a palavra, que é a luz de Deus, e iluminou. Hoje nem cruz eu uso mais. Porque todo aquele que era considerado maldito, que era pregado na cruz. Tinha morte na cruz. Então a cruz, biblicamente falando, é um símbolo de maldição. Mas a religião conseguiu enganar as pessoas e fazer com que as pessoas carreguem uma cruz no peito, colocam uma cruz lá no altar, e as pessoas não se dão conta que aquele objeto lá é símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não pendurado na cruz. Gálatas 3,14. Então, nós não sabíamos de muitas coisas e agora estamos aprendendo dia após dia. Todos os dias eu aprendo. E não abro mão do que eu aprendo, não. Não abro mão, não. Para mim, hoje é só o Criador do Universo e seu Filho Jesus. Nada de religião, nada de denominação. Só os dois e a palavra. Então, creio em Deus e creio no Filho dele, que nós chamamos de Jesus. Vamos ler o texto aqui que está em Provérbios capítulo 30, versículo 1 ao 6. E o título é As Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Iaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e Itiel ao Aucal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. O Agur se considerava um homem sem entendimento, bruto, que no linguajar nosso aqui, um homem ignorante. Um homem ignorante sem conhecimento, sem instrução. E ele confirma as palavras dele assim. Mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. Ele fala, não tenho entendimento do homem. Versículo 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E eles não aprendiam a sabedoria e nem têm o conhecimento do santo. Ou seja, não têm o conhecimento do Criador, do Altíssimo. Quem subiu ao céu e desceu? Ele fez uma pergunta. Quem subiu ao céu e desceu? Hoje nós temos entendimento, lá em Efésios capítulo 4, que quem desceu a região mais inferior da terra foi o Filho do Altíssimo, depois que ele entregou o Espírito ao Pai, que ele rendeu o Espírito, a alma dele foi lá no inferno. Depois ele subiu de novo, levando cativo o cativeiro. Se eu estou enganado, está em Efésios, a partir do versículo 8, 7 ou 8, que relata esse fato.
E ele continua perguntando: quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem conseguiu segurar todo o vento nos punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem amarrou as águas na sua roupa? Interessante que os livros históricos que falam a respeito de Jesus quando criança, quando menino, Jesus conseguiu carregar água na roupa. Mas aqui está se referindo ao Criador do universo. Porque somente alguém tão grandioso que poderia segurar nos punhos o vento. Somente alguém tão grandioso que poderia segurar nas suas vestes as águas, todas as águas, os oceanos, os mares, rios, lagos, lagoas. Só alguém grandioso e poderoso. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem foi que estabeleceu, determinou as extremidades da terra? Foi o Criador. Foi o nosso Pai. Aí eu olho para o sol, para as estrelas, para as montanhas, os mares, eu falo, obrigado, Pai. Aí eu falo assim, foi meu Pai que fez tudo isso. Foi meu Pai que criou as galáxias, o universo. Eu me regozijo no Espírito e falo com muita alegria, foi meu Pai do céu que fez tudo isso. Aleluia. Foi o seu Pai também. Se você aceitou Jesus como Salvador, o Criador é teu Pai também. Porque Jesus nos deu o poder para ser filho dele. Amém? Aleluia. Aí ele pergunta, qual é o seu nome? Qual o nome dele, do Criador? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Diz se é que o sabes. Bom, quando o livro de Provérbios foi escrito, muitos anos, o Salvador ainda não tinha vindo na Terra. Então, o Criador era chamado de Todo-Poderoso, de Altíssimo, do Eterno. Porém, ele se revelou a Moisés. Em Êxodo 3, a partir do versículo 14, ele se revelou a Moisés como o Criador de Abraão, o Criador de Isaac, o Criador de Jacó. Que traduziram para o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Criador. E nós sabemos, meus amados irmãos, que só há um Criador. Só existe um Criador que fez tudo isso. E o seu Filho, que nós chamamos de Jesus. Então, qual é o nome do Criador? Não é Jeová, não é Javé. Bom, é interessante, muitíssimo interessante. A palavra aleluia, que diz louvado seja o Criador, ou louvado seja Deus, no final da palavra tem a abreviatura do nome do Criador. Aleluia! 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 Iá é a abreviatura do nome do Criador. Louvado seja Iá, louvado seja o Criador. Já deu uma pista para o nome do Criador. E o nome do Filho tem o nome do Criador junto no nome do Filho. Por quê? O nome do Filho significa salvar. O Criador salva. O Criador salva. O nome do Filho é o Criador. Por isso, os israelitas não aceitavam aquele carpinteiro com o nome que ele tinha, nem como Messias. Como pode um carpinteiro, seu Salvador, carregar o nome do Criador? Porque Deus ordenou que colocasse o nome dele em todos os profetas dele, em todos os filhos dele. Então, Elias carregava o nome do Criador,
Eliseu carregava o nome do Criador, Josué carregava o nome do Criador. Todos os filhos de Deus, profetas de Deus, carregam o nome do Criador. Aí no versículo 7 diz assim, versículo 5, toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus, ela é escudo, é proteção para quem confia nele. Por isso no Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem fica na palavra está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ela é escudo, ela é proteção. Versículo 6. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Amados irmãos, eu não quero acrescentar nada à palavra de Deus. Eu não quero ser achado, que Deus me ache como mentiroso, me encontre como mentiroso. Eu quero passar a verdade que Ele tem passado para mim. Por isso, eu senti no coração de trazer oração só feita no nome do Salvador. Só feita no nome de Jesus. Ou Yeshua, ou Yahusha. Eu prefiro falar Yahusha, que carrega o nome do Criador e o nome do Salvador. Então esse é o meu compromisso, minha aliança com o Pai Celestial, no sangue do meu Salvador, Yahusha. Trazer a verdade, carregar a verdade, me humilhar para que o Espírito Santo me capacite a viver a verdade, a praticar a verdade. Eu não quero ser encontrado como mais um mentiroso, que sem entendimento estão pregando a palavra e ensinando coisas que a religião veio trazer. Houve muita distorção. No início, me ensinaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a orar em nome do Pai e do Filho. Só que, ao estudar, a comparar, os meus professores compararam com o hebraico, com o grego, descobrimos que foi acrescentado. Aquela palavra de batizar em nome do Pai foi acrescentada. Então, vamos trazer os textos que os discípulos, no início, saíram pregando o Evangelho. Batizar em nome, orar em nome de Jesus, nós já vimos. Orar em nome de Jesus, nós já vimos. Em João 16, João 14, e agora batizar também em nome de Jesus, o Cristo. Atos 2:38. Pedro, no discurso que ele fez lá, quando ele foi cheio do Espírito Santo, que ele fez discurso, diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus o Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, Pedro andou com o Salvador todo o tempo do ministério do Salvador. Então Pedro jamais iria distorcer. Se o Salvador tivesse ensinado Pedro a batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, certamente ele iria obedecer. Mas o Salvador ensinou ele a batizar no nome dele. Tanto é que o mesmo Pedro, em Atos 4, versículos 11 e 12, Pedro fala que debaixo desse céu não existe outro nome que nos foi dado para que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 16b. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Filipe foi pregar lá em Samaria, ou Samária.
E aqueles que se converteram, Filipe batizava no nome de Jesus. Por isso que falei, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou Cristo. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegou lá e viram alguns discípulos de João. Então, o apóstolo Paulo perguntou, tem Atos 19, a partir do versículo 1, vocês foram batizados em nome de quem? Ele falou, não, João Batista nos batizou o batismo do arrependimento. Aí o apóstolo Paulo, então eu vou batizar vocês no nome de Jesus. Eles aceitaram o batismo. E o apóstolo Paulo batizou eles em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia relata que depois o apóstolo Paulo colocou a mão sobre eles e profetizou o batismo do Espírito Santo, e eles foram batizados com o Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu em Samaria. Depois Pedro foi para Samaria e colocou a mão sobre quem tinha sido batizado nas águas e profetizou o batismo do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Esse é um dos sinais do apostolado. O apóstolo que Jesus levantou, ele coloca a mão na cabeça da pessoa que crê em Jesus e profetiza o batismo do Espírito Santo, e a pessoa é batizada. Eu não sou apóstolo, mas já vi isso acontecer. Tá? Aliás, eu me considero como nada diante do meu Salvador. Eu me considero apenas um servo, um garoto de recado, pronto a levar o que o Senhor quer que eu venha falar, como estou fazendo agora. Ele colocou no meu coração essa mensagem e eu estou entregando para vocês. E quem crê nesta palavra vai ser liberto, quem crê vai ser abençoado, quem crê vai ter a vida transformada, o que estava errado vai passar a dar certo, porque o Senhor Jesus garante o que eu estou falando. Ele garante o que eu estou falando. Na vida de quem crê. Se não crê, não vou nem insistir. Tá? Então, meus amados, a palavra de Deus é simples. Jesus disse que quem crê nele, como dizem as Escrituras, o Espírito Santo vai fluir do interior da pessoa. Agora, se a pessoa não crê... Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16, na grande comissão, Jesus chamou os 11, né, que só ficou 11, depois que Judas Iscariote o traíra, só ficou os 11. Ele falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha a preocupação de Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais vão seguir, acompanhar os que creem. Independente de título, independente da função ministerial. Os sinais seguem uma criança, seguem um adolescente, seguem um velhinho. Os sinais seguem todos aqueles que creem. Bom, a pessoa foi batizada no nome de Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Quem morreu na cruz não foi o Pai, o Filho e o Espírito. Não foi o Pai e o Espírito Santo. Foi só o Filho. Só Jesus que morreu na cruz. Não sei por que eu estou falando isso, mas Jesus colocou para eu falar e estou falando. Amém? Quem morreu na cruz foi somente o Filho, tá? Jesus. Não foi o Pai nem o Espírito Santo. E, na verdade, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Aí Jesus continua falando. Olha o que Jesus fala. Em meu nome, no nome dele, expulsarão os demônios, no nome de Jesus. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. E ele relatou outros sinais que
que acompanham. Então, pregar no nome de Jesus, evangelizar no nome de Jesus, pregar no nome de Jesus, batizar no nome de Jesus, orar no nome de Jesus, orar para os doentes ser curados, ser libertos no nome de Jesus. Tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer isso em nome de Jesus. E vejo algumas pessoas, eu tenho visto isso, muitas pessoas, que se denominam mestre, autodenominam mestre. E, ó Deus, eu te oro em nome do Pai, do Filho. Pô, você está orando a Deus, como é que vai orar em nome do Pai? Hã? E Pai é título. Pai é título. Em nome do Filho, não. Jesus mandou orar no nome dele, não no título dele. Ele é filho. Ele sabe que ele é filho. Mas ele não mandou orar no título de filho. Ele mandou orar no nome dele, no nome. Por isso que nós cantamos: o nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar o nome. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. Os demônios saem, as doenças saem, quando o nome de Jesus vem operar. Glória a Deus! Então, meus amados, espero que essa pequena mensagem tenha aberto os seus olhos para você orar e batizar no nome de Jesus. Colossenses 3, a partir do versículo 15, diz: e tudo que nós fizermos, seja em palavra, oração, se eu não estou enganado, o versículo 17, mas há uma orientação a partir do versículo 15, a orientação que a palavra de Jesus tem que estar arraigada em nós, a palavra tem que estar arraigada no nosso coração. E que tudo que nós fizermos, seja em palavras, seja em ação, devemos fazer em o nome do Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo do Altíssimo. O Yahshua Messias, o Yeshua, seja lá como você crê. Se referindo a ele, ele é tão humilde que ele aceita os nomes que dão a ele. Tamanha a humildade dele. Amém? Espero que essa palavra tenha aberto os seus olhos e que você venha estar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na palavra, não acrescentando nada e nem tirando nada, mas fazendo conforme está escrito, conforme a Bíblia fala. Não é conforme vai falar, não, ela está falando, ela fala, está escrito. Não vai estar escrito, já está escrito. Aí, alguns irmãos falam assim: pastor Hélio, você é muito chato, pastor Hélio. Foi chato porque você me chama de chato porque você nunca andou com Jesus. Jesus pegava no pé. Lembra? Quando Jesus falou para os discípulos que importava que ele fosse entregue na mão dos pecadores, fosse morto, que o Pedro chamou ele da parte, falou: Senhor, não faça tal coisa. Não, isso não vai acontecer. O que Jesus falou? Arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Teus pensamentos é só da terra, coisa dos homens. Eu amo Jesus, meus amados. Eu amo Jesus. Oremos. Oremos. Pai eterno, Pai celestial, Criador do universo, nosso Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por tua graça, misericórdia e compaixão. Quero agradecer ao Senhor por só abrir o nosso entendimento quanto a orar a Ti, quanto a evangelizar, quanto a pregar, quanto a batizar, unicamente no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Yahshua, o Messias. Muito obrigado. Pai, agora eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos que creem. Todos aqueles que aceitam a Tua palavra, sejam alcançados com o poder do alto. Coloca a Tua mão aí junto com a minha. E em nome de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida. Seja tocado.
pelo poder do céu e tenha sua vida abençoada, sua vida restaurada, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz.